indicadores, se eu não me engano, tá até numa... Não, depois vai mostrar. Esses 5 indicadores aqui, ó, pá, abusei aqui do clique, vai estar em forma de figura. Tá? Então, são 5 indicadores para você aplicar a economia criativa e para você pensar a economia criativa. Lembrando, tem várias dicas aqui já. Então, você que está no empreendimento ou quer buscar a economia criativa, veja, visão holística, parar de pensar em patrão e funcionário, planejar. É por isso que eu falo, tire a ideia que tudo é lindo, uma ideia, não. Está no mercado, tem que pensar o produto, tem que gerar valor. No mercado aberto, tem que gerar valor. Senão, você vai ser mais mesmo. Eu não sei, Juliana e Thaís, tinha uma aluna nossa, pô, muito legal, ela participou bastante também, mas minha cabeça foi, para minha memória perder nessa parte. Ela vende produto de proteção solar, eu não sei se ela está aqui conosco, mas o que acontece? Quantas empresas estão fazendo isso? A Neivânia vende produto vegano, quantas pessoas estão fazendo isso? A pergunta é, eu vou concorrer com elas no preço ou vou me diferenciar gerando um valor para o produto? Porque quando você vê muita promoção de um produto, é porque aquilo não tem valor valor simbólico, né? Então, uma das formas de você potencializar é gerar valor, tá? E isso tem que ter criatividade. Eu já ensinei como ter criatividade, né? Os passos. O objetivo de tal índice seria destacar o potencial da inclusão de indicadores baseados em cultura em quadros existentes relacionados à criatividade, à inovação e o desenvolvimento socioeconômico, com vista a avaliar o desempenho criativo e facilitar a criação de políticas públicas. É isso que eu estou falando. Tá vendo? Então, tudo isso para criar o quê? Políticas públicas. Tá vendo? Aí tome cuidado, você que quer criar alternativas e arranjos produtivos para combater o grande capital. Não, vai ser muito difícil, não que é impossível. Mas por quê? Porque boa parte disso vira indicador, mensura e pode virar política pública. Ou seja, o Estado apropria. E esse é o grande problema. Aqui em Joinville, Heitor, você deve saber melhor do que eu estou fora há 12 anos, é o seguinte, se teve uma cooperativa de cinema, ali na Prefeitura Velha, se eu não me engano, você teve arranjos produtivos diferenciados aqui em Joinville por causa da visão do empreendedor que era o político, tá? Então, quanto mais indicadores você tiver, quanto mais formal for o empreendimento da economia criativa, mais indicadores gera e melhor fica a criação ou aprimoramento da política pública. Ok? Vocês estão cansados de ouvir só eu falar? Vocês têm que falar um pouquinho também. Para o Rui et al., né, que é um grupo de professores, a criatividade, até coloquei em vermelho, pode ser definida como o processo pelo qual as ideias são geradas, conectadas e transformadas em coisas que são valorizadas. É por isso que eu falo. É aquela coisa, né? Eu não vendo sorvete, né? Eu vendo sabores. Claro, não precisamos dourar a pílula, mas você tem que pensar qual é o significado do teu produto, qual o significado da tua rede. Claro que tem, por exemplo, se você não tem valor no sentido de preocupação, de vontade de ser um acadêmico, produzir um livro não tem valor nenhum. Preciso ganhar esse mercado? Não, essa pessoa? Não. Então, o que acontece? Já vou ler, né, Ivânia? Só para eu terminar o meu raciocínio. Então, aqui que vai um ponto fundamental dos 4 P's e vai um ponto fundamental de toda a economia, inclusive e certamente a criativa. Quando você pensar os arranjos produtivos, seja para qualquer setor, como eu falei, pode ser setor primário, secundário, terciário, pode ser para
até para produtos padrão, se você não pensar para onde vai toda a tua criatividade, pode ter gente que não valorize a tua criatividade, não porque não ache ela criativa, é porque não precisa dela. Entenderam? Então, a criatividade pode ser definida como um processo pelo qual as ideias são geradas. Beleza. Conectadas e se transformar em coisas que são valorizadas. Agora, quem valoriza as coisas? Quem tem interesse por ela. Então, onde que está a pessoa que é interessada? A Ellie, talvez, eu lembro dela, né, por causa disso, que ela perguntou, nós vamos publicar, nós vamos levar esse curso para quem e aonde? Adianta eu levar, sei lá, para o ensino fundamental, para as crianças, esse curso? Elas podem achar demais o professor falar com a mão e tal, professor, né, tá aqui cabelo branco, não sei o quê. Mas é isso, estereótipo. Quem é o público-alvo deste curso? Quem é o público-alvo da tua economia criativa, do teu modo de fazer diferenciado? Ok? A Neivânia, é uma tendência do Estado regularizar e controlar quando gera indicadores? Não é uma tendência, é uma necessidade. Por quê? Porque, por exemplo, uma forma de você gerar, como eu falei para vocês lá no início, eu vou ler a tua próxima pergunta. Como o mercado de produtos artesanal é recente, nesse sentido existe regulação da economia criativa? Não é, você pode entender, você falar a palavra regulação, pode ser pode dar ideia negativa, que tipo assim, de que controla, assim, tipo, posso ir na casa da amiga às 10 horas da noite? Não pode. Então o pai regulou, controlou. Não é nesse sentido. O regular nesse sentido é de fomentar. Então, por exemplo, é por isso que é importante ter a universidade pública, por causa da incubadora. As incubadoras, elas são o quê? A universidade pública é do Estado brasileiro, ou do governo, né, federal, né, ligada à federação, ou ligada ao estado ou ao município. Então, lá na universidade pública, municipal, estadual, federal, não sei qual vai ser, mas uma delas, por exemplo, se destina o dinheiro público para quê? Para incentivar startups, para incentivar arranjos produtivos ou como era no caso da faculdade que eu trabalhava, a sala da criatividade, sala de criação. Então você fomenta aquilo, você traz pessoas, né, que têm experiências e começa, em vez de trazer soluções, começa a trazer questionamento. Então, o Estado ele pode fomentar isso, ou seja, ele pode trabalhar essas questões e ele pode abrir mecanismos. Então, por exemplo, em 2003, não sei se eu contei isso para vocês, tomar mais um golinho de água. Em 2013, o primeiro artigo que eu escrevi, o primeiro e único artigo que eu escrevi sobre economia solidária foi em 2013, quando eu era chefe de gabinete de um vereador que era presidente da Câmara na época lá em Limeira. A gente falou o seguinte, olha, o Estado tem que promover a economia solidária na época solidária. Né? Hoje já tem outros arranjos por lá. Então, o que acontece? A ideia era que alguém do Estado, tipo um CEPROSOM, ou algum administrador, algum secretariado, alocasse espaço para escoar produto da agricultura, eu ia falar orgânica por causa de você, do sabonete orgânico, da agricultura familiar. Certo? Por quê? Porque a pessoa não pode pegar uma caixa de produto e ir na praça pública vender. Por que ela não pode? Porque é regulado. Tem que pedir autorização, tem os outros comerciantes. Mas o Estado pode, olha aí a palavra, regular, ou seja, transitar melhor o produto, ou incentivar que o produto seja feito. Então, não há Estado moderno sem fomento à economia criativa. E não há economia criativa crescente sem o Estado. Porque uma hora tem que ter uma junção das duas. Tanto é que, é o caso brasileiro, se tem uma não vou dizer uma secretaria, mas tem, na verdade tem um secretário, tá? Mas isso é um outro bafão que eu vou contar depois, na terça-feira que vem. Tem até um secretário nacional da economia criativa no Brasil, ligado à Secretaria Especial da Cultura, subordinado ao Ministério do Turismo. Até cansa, né? Então,
esse secretário nacional da economia criativa, o que ele deveria fazer? Entender aonde está tendo debate sobre economia criativa, fomentar, ou seja, levar as pessoas para o debate, entender o que elas estão debatendo, voltar para os seus estados e municípios e fazer política pública para acelerar aquilo ou redimensionar aquilo para demandas específicas, né? Então, por exemplo, agora, o que está precisando? Está precisando de liberar a internet, está precisando capacitação, que é esse curso, né? O Estado brasileiro, a Universidade Federal aprovou esse curso porque é uma forma de capacitar quem? Vocês a entenderem o que é economia criativa e criarem as suas economias. Então, tá vendo? O próprio curso pela Universidade Federal, que agora me remete a esse próprio exemplo, ele não está regulando, ele está o quê? Ampliando, ele está diversificando. Então, isso é importante. Então, o Estado, ele pode ser um regulador no sentido negativo? Pode. Qual é o exemplo? O atual. O governo Jair Bolsonaro seria um exemplo negativo de colocar a economia criativa dentro de uma gaveta, e nessa gaveta colocou a economia criativa em uma caixa, né? E essa caixa ele colocou dentro de uma outra caixa e colocou no quarto, quinto, lá no chão, escondido, quase que no canto escuro. Duvidem do que eu estou falando e vão lá olhar como foi a semana passada o expediente do secretário nacional de economia criativa. Quais são as ações que ele fez? Dá uma olhadinha, depois a gente conversa. Aí isso é tudo bafão para terça-feira que vem. Terça-feira que vem vamos falar só, não só, né, mas vamos falar especificamente um tempo só sobre economia criativa no sentido governamental aqui no Brasil. Então, vamos lá. Respondi, né, Ivânia? Em outras palavras, a criatividade é o uso de ideias para produzir novas ideias, né? Só que assim, toma cuidado. Aqui não é uma abstração que produz outra abstração. Isso pode ser uma reflexão, mas no nosso caso, vai gerar essa nova ideia, vai gerar um serviço, vai gerar um produto, ou vai gerar uma modalidade de serviço. Por exemplo, eu nunca pensei que eu ia ser uma pessoa que ia criar livros, coletâneas de livros. Nunca pensei. A necessidade criou a ideia gerou novas ideias, que gerou um serviço, e como eu falei para vocês, eu já fiz estou produzindo outro agora, está pronto praticamente para novembro, dezembro, falta algumas pessoas entregar o artigo, e já tenho mais 3 em andamento. Ou seja, agora eu tenho que pensar, outras pessoas vão ver isso, outras pessoas estão ouvindo isso, e muita gente pergunta, mas como é que você faz isso? Entendeu? Então, logo eu vou ter que reinventar essa ideia. Por quê? Porque pessoas vão copiar, pessoas vão aperfeiçoar, vão fazer melhor, ou vão fazer diferente, ou fazer igual, e vão convidar as pessoas que eu conheço. Então, é competição, o mercado é competitivo, tá? Ou mesmo eu não falando, tem outra. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma ideia essa semana de montar um projeto e o meu amigo mandou a mesma ideia para mim. Olha, é lá de Curitiba ele tá, o Emerson. Eu até queria que ele fizesse esse curso aqui, só que ele não conseguiu. Então, ou seja, as pessoas estão criando, elas estão tentando desenvolver produtos, serviços. 2, deve-se salientar que, conceitualmente, criatividade não é o mesmo que inovação. Inovação é diferente de criatividade, certo? Este novo conceito reflete mudanças estéticas ou artísticas e está mais associado à originalidade, que significa criar algo do nada ou refazer algo que já existe. Isso é inovação. Criatividade, então, é você ter tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Mudança de postura, sair da rotina, ser uma pessoa questionadora, ler livros para ter novas visões de mundo. Ok, agora, isso, beleza, você está tendo criatividade, mas para a economia criativa você vai gerar valor. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha de forma muito colaborativa, mas que é essas moças chamadas, ou moços, né, YouTubers Book, né? Ou seja, ela transformou uma ideia, uma coisa que ela gostava, ler livros. O que ela começou a fazer? Eu vou falar do livro que eu gosto para as pessoas sobre aquele livro.
Então, pega um livro, pega um livro, olha, esse livro aqui fala sobre isso, é muito bom, é muito legal. Então, eu tive essa ideia, estou fazendo de forma voluntária. Mas alguém falou assim, ó, isso é ideia por ideia, beleza, pode ter, tranquilo. Agora, por que eu não posso gerar uma receita com isso? Então, eu posso fazer merchandise do livro da editora, eu posso comercializar algum produto, né, de forma diferenciada. Então, eu começo a ter, dentro do meu desejo e da vontade das pessoas entenderem aquela obra, um tipo de relação comercial. Essa nova forma é o que vem por meio da tecnologia. No Instagram, por exemplo. Eu tenho lá no Instagram, não dou muita bola para ele, mas eu vou lá, coloco um livro que eu leio que eu gosto. Agora, tem gente que faz de forma profissional. Então, ou seja, teve a ideia, fez uma inovação, ou seja, criou, recriou com originalidade. Originalidade também não quer dizer, olha só, origem. A origem do valor, não do produto. Por exemplo, nada impede que a Carolina Dávila seja uma... eu falei... tá ali. Pensei que ela tinha sumido. A Carolina Dávila, ou a Clara, ou a Elig, ou a Luana, seja uma youtuber book. Eu acho que a Thaís, não sei se está aqui, a Thaís seria uma youtuber book, né? Ela, tipo, coloca o livro do lado, assim, né? Não sei o que, eu falo, pode ser, pode. Ou a Elig também, vai falar sobre educação. Pode ser. Mas elas estão copiando um pouco dos outros? Claro, estão copiando. Mas o que acontece? Meu sonho ainda tá aí, viu? Tô lendo a cabeça de vocês, a mente de vocês aí. Mas o que acontece? Vai copiar? Vai copiar, não tem jeito. Agora, o que é de original? Não é o vender ali, o mostrar. É a maneira pela qual, tá? É isso que é o diferencial. É por isso que precisa da criatividade. Ela tem que gerar um valor, ela tem que gerar algum significado, né, que dê ao nosso público, ao público dela, na verdade, uma vontade de assistir e compartilhar aquilo que ela está mostrando. Esse aqui que é o modelinho anterior, né? Capital humano, capital institucional, capital social, capital cultural. Para ser uma aula do Bourdieu, né? Para quem é de humanas, aqui é tudo capital. Manifestações da criatividade, saídas e resultados. Tá vendo? A palavra resultado. Então, tá vendo, Thaís? Se é teu sonho ser uma youtuber book, você tem que fazer semelhante às suas colegas, né? Pode fazer semelhante, mas você tem que ter originalidade. Mas o que é original? Original não é você não vender o livro ou não falar do livro, porque essa é a essência do produto. Sei lá, talvez eu tenha dado um exemplo agora, vou dar um exemplo meio fora. O programa talk show. O que é um programa? É uma pessoa perguntando para outra pessoa com uma banda. Agora, por que só meia dúzia dá certo? É porque tem originalidade. Eu posso não gostar, mas aquilo gerou uma originalidade que gerou um valor, gerou um significado. Então, o capital aqui é valor, tá? São valores atribuídos àquela situação ou valores criados. Modelos dos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 os 4 Cs, né? Tá? E óbvio, 5, né? 5 Cs da economia criativa. Tem até livro, acho, sobre isso, os 5 Cs da economia criativa. Que é isso aqui, como trabalhar. Estamos chegando a 20 horas e 58 minutos. Eu vou mudar de assunto um pouco agora. Tá? Não vou falar disso aqui, produtos culturais e bens e serviços. Das 10 guerreiras, os 10 guerreiros que estão me aguentando aí desde as 18h30, tem alguma coisa que eu não falei que vocês gostariam de falar, que eu falasse? Porque eu posso falar, eu já vou falar em seguida, ou eu não vou falar agora, ou eu falo porque eu não ia falar mesmo, aí eu falo já. Tem algum item que eu não falei que vocês gostariam que eu falasse agora? Alguma dúvida? Lembrando que sexta-feira tem plantão Tira Dúvida. Se for um aluno, vira consultoria só. É ok.
Já que vocês estão, eu acho que muita gente ansiosa por falar, ninguém acabou falando, mas vamos tocar. Tô aqui, hein? Tô de olho em vocês. Então, ó, commodities, que eu tinha falado para a Juliana, que eu já expliquei que é. Commodities é assim, ó, claro, se a gente vê o significado de commodities, é que é um baixo valor agregado, ou seja, para venda de mercado, mas que é importante para. Né? Então, por exemplo, você só tem viga de aço, né? Ou melhor, você só tem viga de ferro porque tem minério de ferro. Então, o minério é a base. Qual é a base, né? Quais são as commodities que dão energia para a economia criativa? São os produtos culturais e os bens e serviços, né? Que eu falei para vocês, essa commodity são os valores. É que você tem que ir agregando valor. Pode ser articulado se a noção de cultura for aceita na sua vertente antropológica ou no seu sentido funcional. Então, produtos culturais. Então, produtos culturais vai desde ferramentas ou cópias de, sei lá, de uma flecha, de um arco, de uma espada, de uma roupa, né? Ou miniaturas de algum tipo de algum tipo de artefato, né? Então ele pode ser articulado se a noção de cultura for aceita em sua vertente antropológica ou no sentido funcional, ou cultura no sentido do patrimônio cultural ou das culturas de povos, ou no sentido de expressão cultural. Então, assim, todos os produtos, melhor dizendo, todos os produtos podem se tornar processos de economia criativa, tá? Depende da forma que você vai trabalhar eles. Claro que ninguém está falando de destruir nada, né? Mas como eu falei, são réplicas, formas, amostras, filmes, documentários, artigos. Tá vendo? Lembra que produção acadêmica também é uma expressão cultural. Os bens e serviços culturais, como obras de arte, apresentação musicais, programas de cinema, literatura, televisão, jogos, vídeo, compartilham as seguintes características, né? Então, tanto os produtos culturais como os bens e serviços culturais, todos estes podem fazer e fazem parte da economia criativa. E um destaque, boa parte da economia criativa, como eu falei para você, ainda é pensada muito apenas na parte cultural. Ela ultrapassa isso hoje. Esse livro, inclusive, toca muito nessa ideia da cultura e não é que marginaliza, ele não indica a questão, por exemplo, em outros lugares, como esporte e turismo. Sua produção do quê? Esse aqui, do anterior, dos bens e serviços culturais. Sua produção requer participação expressiva da criatividade humana e, por sequência, de conteúdo simbólico. São veículos de mensagens simbólicas para quem os consome, ou seja, são mais do que simplesmente veículos de comunicação, na medida em que, adicionalmente, servem a um propósito maior, um valor maior. E eles contêm, pelo menos potencialmente, alguma propriedade intelectual que é atribuída ao indivíduo ou grupo de produção de serviço. Tá? Então, Thaís, você vai realizar o teu sonho de ser uma youtuber book, me corrija se eu estiver falando o nome errado, quanto mais você criar significado, ó, porque aí deixa de ser um veículo de comunicação apenas para ser algo de um propósito maior. Eu não vou ver a Thaís que faz propaganda no livro, eu vou ver a Thaís que fala com muita paixão do livro que lê. Bonito isso, né? Vou dar um exemplo. As pessoas que estão fazendo live no YouTube, eu sou uma, né? Estou fazendo toda semana estou fazendo live com alguém. Eu tenho lá no meu Instagram, tem lá Vida Acadêmica. Eu estou discutindo Vida Acadêmica na pandemia. Eu percebi que tem pessoas que começaram a me seguir. Mas por quê? Não porque gostam apenas de mim ou do entrevistado. Gostam daquilo porque aquilo gerou um valor para elas. Virou um significado importante. E então você ganhou aquela pessoa. Aí não quer dizer aqui não quer dizer que fidelizou, tá? Tem que tomar cuidado, porque tem um marketing de relacionamento que trabalha com a ideia de fidelização do cliente. Não é bem isso que a gente está trabalhando, mas não deixa de ter uma ideia de vínculo, né, com a ideia. Assim. Então aqui nós vamos, o que então são indústrias criativas? O que é uma indústria criativa? Então, primeiro de tudo,
o conceito de indústria cultural. Aí aqui pega pesado, né? Para quem é da sociologia, esse conceito é pesado. Antagonismo entre indústria e cultura. Tá. Quando eu falo de cultura e indústria cultural, eu já estou dizendo que a cultura ela foi massificada para se vender por meio da indústria. Vamos pensar, como isso surgiu? Como essa ideia começou a ter força? Essa ideia do conceito, né? Que já existia um pouco antes. A massificação começou ali, não digo no início do século XX, mas após a Primeira Guerra Mundial, você já começa a ter vários movimentos nesse sentido. Por quê? Porque tem um amadurecimento da indústria também, um amadurecimento do quê? Da tecnologia. Então, na pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, principalmente, como uma crítica radical do entretenimento de massa por membros da Escola de Frankfurt, liderados por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Porque, por exemplo, hoje eles confundem ir para o cinema e pagar em torno de 50 até 70 pessoas por pessoa como lazer, como entretenimento, né, como um lazer. E o lazer é mais que isso. Então, as relações de lazer foram comercializadas. Então, nós estamos criticando que a cultura foi pegada pela indústria capitalista, massificada e transformada num objeto de fetiche até. São termos mais complexos que nós vamos trabalhando ao longo do curso. Para alguns, a noção de indústria cultural evoca dicotomia, ou seja, é dual no mínimo, tais como cultura de elite contra cultura de massa, cultura de alto nível versus popular. Tá? Então, esse debate sobre indústria cultural, vocês vão pegar muito aqui nessa escola de Frankfurt, eles são os principais autores. Então, as indústrias. As indústrias culturais são consideradas como as indústrias que combinam a criação, produção e comercialização de conteúdos que são intangíveis e culturais por natureza. Sabe? Então, as indústrias elas produzem culturais, né? Esse processo. Segundo a UNSTAC 2010, né, que é das Nações Unidas, que elas são centrais na promoção e manutenção da diversidade cultural e na garantia de acesso à democratização à cultura. Essa dupla natureza, combinando o cultural e o econômico das indústrias culturais no perfil distinto. Tá vendo? Então aqui a gente tem um outro olhar. Ao mesmo tempo, que aí não vai dar tempo, né, agora 21h07, de fazer toda essa discussão de crítica à indústria cultural, mas ao mesmo tempo de trazer os elementos positivos de uma indústria cultural. Então, a crítica, quem quiser, beba na escola de Frankfurt, tá? E aqui, então, ou seja, a gente pode trabalhar com esse ponto positivo, né, de você disseminar, de distribuir, de alavancar, por exemplo, um artista que estava isolado no seu quarto, por meio das plataformas digitais, ele pode massificar aquele produto, aquela sua arte, aquele seu artesanato. O termo indústria criativa é de origem relativamente recente, surgiu em 94, ganhou maior exposição em 97, quando os formuladores de políticas no Departamento do Reino Unido da Cultura, Mídias e Desporto criaram a Força-Tarefa Indústrias Criativas, classificação em indústrias centrais e indústrias periféricas dentro da economia criativa. Aqui é uma coisa importante. Se vocês estudarem um pouquinho só da história, coloca ali, história da internet. Vocês vão perceber que a história da internet, ela pega fogo em 94, quando começa a ter algumas redes, e em 97, quando se cria o www, e essa ferramenta, né, esse instrumento, ele se torna um logaritmo público. Então, a partir da década de 90, principalmente a 97, só para curiosidade da Thaís, da Ana Ivana, que eu sei que são estudantes, da Juliana e da Elling, a plataforma Lattes é criada em 99 só. E em 2004 passa por uma reforma, porque aí já melhorou a tecnologia. Então, a partir de 96, 97, 98, 99, que as grandes... que é uma grande inserção da internet, porque ela se torna global, ela é globalizante.
tá? Ela deixa de ser militar, ela deixa de ser uma intranet universitária, de universidades, para se tornar uma grande rede. Então não tem como desconectar, olha a palavra desconectar, internet da economia criativa. Certo? E dessa indústria se criou indústrias centrais e indústrias periféricas. Então, indústrias que produzem, criam, por exemplo, uma indústria central da economia criativa, por que não a Netflix? Com certeza. Indústrias periféricas, né? Indústrias, como eu falei, do artesão, que não pensa aqui indústria no sentido da indústria do século XIX, né? Aquela que você entra num lugar onde tem aquela chaminé, tudo. Indústria é um modelo da produção, um modelo de se fazer, tá? De massa em quantidade, reprodução daquele produto. Então, o principal modelo de indústria criativa é inglês, britânico, né? Indústrias criativas, como, por exemplo, são definidas lá na Inglaterra como aquelas que requerem habilidade, criatividade e talento com potencial de riqueza e criação de emprego por meio de exploração de sua propriedade intelectual. Então, hoje, por exemplo, a gente cria muito esse símbolo, né? Quem hoje... Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vocês vão responder para mim. Rapidamente. Quem hoje trabalha de forma produtiva, como se fosse uma indústria, o seu intelecto, a sua intelectualidade nos meios de comunicação de massa? Me cite um pensador ou um autor que está trabalhando isso de forma bem planejada. Teve um que eu tive até tive dois até, mas um que eu convidei para dar uma palestra lá em 2013, foi de forma gratuita. E ele cobra em torno de 20 a 40 mil reais por uma palestra, ou dizem, né, por esse valor aí. Aliás, sou amigo do primo dele, em Araras, São Paulo. Todo mundo está dormindo? Vão acordar, gente. Se tem alguém que vende, trabalha a criatividade, a criatividade, o seu intelecto como uma empresa. Gente, meio que eu já joguei a bola lá para dentro da área, só fazer o gol. Isso, Mosé, Karnal. Alguém aqui pensa que o Karnal seria o cara que ele é hoje, apenas, não estou simplificando, mas apenas pelos livros que ele escreveu como historiador? Não, ele teve que fazer o quê? Ele teve que entrar nas redes sociais, ele teve que mudar o discurso, ele teve que simplificar. Veja, o Karnal deixou de ser o grande historiador que ele do ponto de vista, não que ele deixou, que ele não é mais, mas ele não aparece na mídia, na indústria midiática como historiador. Ele é citado como, mas ele é o quê? Um grande motivador. Ele é até mais um coach motivacional, usando bem esse termo de marketing, né, que eu não gosto de coach, né? Hoje tudo é coach, eu acho isso muito ruim, para os coaches que são mesmo, mas enfim. Mas ele é mais um divulgador, um motivador. Por exemplo, eu estava pensando no Cortella, né? Veja, o Cortella, ele tem, do ponto de vista do debate intelectual, o Cortella, na minha humilde opinião, não desmerecendo, o dia que eu chegar 1/3 do Karnal, eu estou nas nuvens, mas o debate intelectualizante e intelectualizado do Cortella com relação ao Karnal, Cortella está na frente. Então, Cortella, ele promove o seu conhecimento sobre a história da filosofia, sobre o filosofar, como uma indústria. Ele vende, ele dá as entrevistas, ele planeja. Então, ele trabalha no sistema métrico. Tá? Por exemplo, um que também vem trabalhando muito isso, mas ele é mais conservador, Felipe Pondé,
Tá vendo? Ele escreve, ele publica os livros, ele vende as palestras. Então, mas isso já se fazia antes. Claro que já se fazia antes. Mas eles profissionaram, eles colocaram dentro de uma indústria. Tá? Agora, veja, é isso que é complicado. E aqui está uma questão complicada. Isso é bom do ponto de vista que a gente tem acesso. Então, essa indústria criativa, ela tem a acessibilidade. E percebam que você pode entender o pensamento do Karnal, o pensamento do Cortella, o pensamento do Pondé, desses grandes intelectuais do Brasil, que são mal analisados, muitas vezes, pelos conservadores, né, e até por nós, que somos progressistas, a gente pode entender a ideia deles e ler, às vezes, livros deles sem gastar nada do ponto de vista financeiro, porque eles disponibilizam livros, disponibilizam palestras gratuitas, disponibilizam sua presença em eventos gratuitos, mas vivem dessa indústria. Então, a gratuidade é uma estratégia para a venda do produto ou é apenas uma colaboração do coração? Então, assim, tá vendo que então você tem um pensar aí que é importante. Então, vamos sempre pensar nisso, a indústria. A economia criativa, ela é uma economia, mas ela é criativa porque ela tem elementos tecnológicos, elementos de originalidade, elementos de inovação, mas ela é uma economia. Só que ela não é qualquer economia, porque onde ela está, ela desenvolve ideias, ela desenvolve momentos importantes de crescimento individual. Então não é apenas a compra de um produto anômalo, né, que não tem valor nenhum do ponto de vista cultural, mas pelo contrário, ela se agrega muito valor, mas ao mesmo tempo ela vai gerando energia, ela vai gerando algo novo. Então a própria economia criativa, ao se efetivar como criativa, mais ela cria. Aí, nesse ponto de vista, essa indústria é importante. Tá vendo? Quando você vê esses pensadores falando, quando você vê os autores de livros debatendo, quando você tem esse excesso até hoje de lives, logo logo vai deixar de ser excesso, vai virar, entre aspas, o novo normal, você vai perceber que você tem muito a ganhar com lives com pessoas importantes ou com pessoas que têm experiências mais simples que são relevantes. Ou às vezes que tem relevância para você, mas não tem relevância para mim, então você vai ter um acesso ao conhecimento que você não tinha antes. Ou era muito caro ter, né? Depois tem um modelo do texto simbólico, né? De indústrias criativas, né? O símbolo de texto. Esse modelo, apresentado por Hersch Mondengast, em 2003, é típico, até em 2003, tá na origem ainda, né? Porque o nome economia criativa nasce lá por 2000, 2001 na Austrália. Então ele está bem no comecinho, ó. Um novo modelo do que? De indústria. Segundo modelo. É típico da abordagem para indústrias culturais decorrentes da tradição dos estudos do setor cultural, tal como existe na Europa e principalmente no Reino Unido. Essa abordagem vê o cerne das artes como o locus do estabelecimento social e político. Tá vendo? Então, ó, tem esse modelo britânico, né, de indústria, define aquelas que requerem habilidade, criatividade, talento, talento. Então não é um operacional, é algo desconexo ao operacional. E aí esse segundo modelo, ele amplia isso, né? É por isso então que a gente vai ver países que ainda não entenderam o que é economia criativa, meio que estão nessa origem. Economia criativa é arte, ou a promoção da arte. Também mas não é só isso. É por isso que a economia criativa, em vez de estar na economia criativa, é uma secretaria que não devia nem estar, acho que na economia, devia estar no planejamento estratégico. Um terceiro item, não, minto, tem uma explicação. Assim, para o modelo, as artes são mais importantes do que a cultura popular. A arte erudita, os processos pelos quais a cultura de uma sociedade é gerada e transmitida, contemplados neste modelo, são a produção, difusão e consumo de textos simbólicos ou mensagens que são transmitidas por meio de várias mídias, como cinema, rádio, difusão impressa. Por exemplo, ainda se tem ideia em algumas cidades que, por exemplo, tem que ter um grande
lugar sagrado por teatro, que é o Teatro Central, né? Aqui em Joinville nós temos, né, Heitor, o Teatro Central ali, né, do Bolshoi e tal. Então, ainda essa indústria cultural originária, ainda ela tem essa dicotomia em pensar a arte popular, talvez não com o olhar que deveria ser prestado. Estamos quase acabando, só falta 20 slides. Então, modelos dos círculos, brincadeira, modelos dos círculos concêntricos, né? O modelo europeu. Então, esse modelo, né, o modelo dos círculos concêntricos, se baseia na proposição de que é o valor cultural dos bens culturais que dá a essa indústria a sua característica mais distinta. Assim, quanto mais pronunciado o conteúdo cultural de um determinado bem ou serviço particular, mais forte é seu apelo ao valor e ele gera o seu próprio processo, seu processo de produção. Então, concentra está no centro, então ele vai agregando valor, ele vai saindo daquele círculo e vai tomando outro círculo. Tá? Então, por exemplo, o círculo de Solé, ele deixou de ser o círculo tradicional, ele saiu do círculo, né? E foi ampliando. A Thaís, né, que vai ser a nossa youtuber book, quando que ela sai daquele processo e ela amplia, né? Quando o conteúdo ou serviço prestado extrapola aquilo que se propunha. O último, não é o último, é o antepenúltimo, acho. Modelo da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a UNP, de direitos autorais. Este modelo baseia-se em indústrias envolvidas direta ou indireta na criação, fabricação, produção, transmissão e distribuição de obras protegidas por direitos. Então, aqui tem um outro debate que, por exemplo, eu escrevo toda semana, né? E graças a tudo que acontece, eu nunca vi um artigo meu produzido em outro lugar sem a minha assinatura. Agora, já vi artigos de colegas, recentemente um jornal lá de São Paulo fez um editorial com um artigo de um colega. Então eu falei, nossa, aí a gente avisou o colega foi lá, avisou a revista pede desculpa e tal, ou seja, então, qual é o grande problema? Que como você transmite pela rede a tua originalidade, às vezes as pessoas copiam, né? Teve um professor meu no mestrado que hoje é um youtuber, ele sempre fala, isso foi a primeira coisa que eu falei, né? Eu já avisei, tá vendo? Esse conceito foi eu que dei. Então, a originalidade. Então, tem uma indústria também que trabalha as patentes, que trabalham o zelo pela essa imagem e pela essa propriedade. E na música isso é muito comum. Tá? Eu estou dando uma acelerada para não passar muito do horário. Então, o foco é, portanto, sobre a propriedade intelectual e a corporificação da criatividade que é utilizada nos bens e serviços incluídos na classificação. Por exemplo, como eu falei para vocês, que produzi lá a obra, ou produzo semanalmente, eu estou produzindo intelectualmente, tentando, pelo menos. Só perguntar, como é que você faz isso? Vocês vão perceber, quando vocês criarem algo novo, ninguém vai acreditar. Mas como é que você fez isso? Você conseguiu? Me conta. Porque quer se apropriar, né? É feita uma distinção entre as indústrias que de fato produzem a propriedade intelectual e aquelas que são necessárias para transportar os bens e serviços protegidos pela propriedade intelectual do consumidor. Certo? Um outro grupo é o de indústrias em que a produção intelectual é apenas uma pequena parte da sua operação. Então, só para lembrar que tem essa indústria também. Tem mais uma, se eu não me engano. Aqui ele argumenta ainda que o segundo grupo deriva seu valor comercial de baixos custos de produção e fácil transferência para outros domínios econômicos. A partir dessa perspectiva, indústrias culturais formam um subconjunto de indústrias criativas. Galera, todo esse tipo de indústria responde àquela pergunta lá no início da aula, né? O que são indústrias culturais? E aqui, quase indo para os finalmente, tem um modelo de classificação adotado. Ou seja, meus queridos 10 alunos que ainda estão aguentando eu falar aí desde as 18h30. Procedendo-se à análise comparativa, percebe-se que os modelos, né, DCMS e da UNTAD, são esses dois modelos que vocês vão ver já embaixo aqui nos slides, são os principais, que mais
envolvem a indústria criativa, principalmente da ONU. A ONU, tá vendo? A ONU é uma instituição do terceiro setor, ela está ligada a projetos sociais, então ela cria grandes indicadores mundiais que são referências para a economia criativa ou para outros tipos de arranjos produtivos. Então, não fazem distinção entre os setores incluídos, mas os outros três definem um grupo de indústria base, ou seja, aquela cuja inclusão é central para a definição adotada em cada caso. É evidente que o conteúdo do núcleo difere acentuadamente entre esses três modelos. Por exemplo, as artes criativas, centro do modelo de círculos concêntricos, são considerados como periférico no modelo de textos simbólicos. Aí aqui, ó, acho que é melhor para vocês entenderem, tem o modelo do DCMS, o modelo do texto simbólico, o círculo concêntrico, o do propriedade intelectual, da ONU, e aqui um resumão de todos, né? Então, se você vê, isso aqui está no livro, tá? No Panorama do Brasil, no Panorama da Economia Criativa do Brasil. Vocês vão entender, tipo, a arquitetura. A arquitetura, lá no texto simbólico, é um tipo de indústria que não cabe nela, porque ela está mais preocupada com as artes cênicas. Já, as artes cênicas está mais ligada a DCM, a círculo concêntrico. O texto, ele é mais, design, eletrônica, esporte. Aqui parece que é uma outra coisa que nós já vamos discutir, esporte. Aqui está bem pequenininha a letra. Então, cada modelo de indústria base da economia criativa tem segmentos. Isso tudo aqui a gente não vê muito claro no mercado. Por quê? Porque a gente só vê o resultado. Então, hoje, por exemplo, tem indústrias trabalhando, empresas trabalhando na questão da promoção da música, tem outras da arte, tem outras nas propriedades intelectual, tem outras em livros. Então, cada segmento se encaixa no núcleo onde tem várias indústrias. Então, esses 6 modelos, classificações das indústrias criativas conforme 6 modelos. Então, cada modelo aglutina um grupo de setores muito grande, que no Brasil pode ser um pouco diferente. Eu só queria mostrar para vocês que quando a gente fala em economia criativa, por trás da economia criativa tem uma indústria criativa, que aglutina setores, aglutina mercado e elas competem entre si. Modelo de indústrias criativas. Então aqui, indústrias criativas. Artes performáticas, audiovisual, new media, né, novas formas, serviços criativos, design, publicações, mídia impressa, artes visuais, sítios culturais, né, sites, expressões culturais, artes performáticas. Então, todos esses segmentos estão em nenhum tipo de indústria, que pode ser encaixado num daqueles modelos. Então, indústria cultural, ela é um mecanismo de produção, aperfeiçoamento e distribuição de bens ou serviços culturais. Esses bens podem ser um patrimônio, pode ser documentário de um museu, pode ser um teatro, pode ser um tipo de música, pode ser uma invenção, uma performance, um texto, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4 itens de artísticos, patrimônio, arte, mídia e criatividade, dentro de vários setores que são abastecidos por uma indústria. Então, reforça aquilo que foi debatido. As indústrias criativas estão dentro do sistema capitalista, porque segue, de certa maneira, um arranjo similar. Tá? Eu acho que esse é o último slide. Existem também igual debate sobre o papel do esporte e do turismo na economia criativa. Algumas classificações de indústrias criativas incluem esportes, outras turismo. Então, e é muito pouco debatido. O Heitor, que é da educação física, você vai ver, é mais fácil você encontrar atletas
expondo e trabalhando a sua imagem do que você trabalhar mecanismos colaborativos, holísticos ou de grande criatividade dentro do esporte. Até pode ter, mas tem que ser bem pesquisado. Vale muito a pena você estudar isso também dentro do esporte e do turismo. Acho que é o último slide, deixa eu ver. É o último. São 48 slides. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses slides e toda essa minha fala vai ficar gravada, né? Mas provavelmente em partes, vai ter parte 1, parte 2, porque é muito tempo, é muita fala, né? Eu falei tanto que eu acho que deu até um cuspidinho aqui na tela. Por onde já limpa, né? Então, mas então o que acontece? Vamos lá, vamos finalizar. Vamos finalizar abrindo um minutinho para pergunta aí. Quem tem pergunta para fazer? Temos 9 sobreviventes. Guerreiros, criativos. Alguém tem alguma pergunta que não foi... tem alguma questão que não foi feita? Calma, vamos lá. Vai congestionar a rede de bate-papo. Tanta gente perguntando. Vai ser show de bola. Gente, citei livros aqui. Tem uma ainda. Vou ter que digerir tudo o que foi dito, refletir, pensar bem. Depois eu trago umas questões. Certo, Heitor? Então, vamos reforçar. Reforço. Vocês têm vídeos para assistir, vários textos. Tudo que eu falei aqui está no texto. Então, eu fui muito pouco criativo aqui, porque eu fui muito